Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos sentar um pouco. Haja luz. Obrigado. Glória a Deus. Uma noite especial para nós. Nós temos irmãos queridos aqui conosco, nos visitando hoje. E a nossa supervisão, Ministério Zona Norte, Verbo da Vida Zona Norte, nos mandou um ministro hoje, querido nosso, Eric, e a sua esposa. Fica de pé, Eric. Fica de pé aí um pouquinho. E a gente tem a alegria de receber também os pais dele, o Henrique e a Vasti. Vem, fica de pé aí. A gente trabalhou muitos anos junto na Zona Norte, eles ainda trabalham hoje na Zona Norte. E hoje a palavra do Senhor vem na vida do Eric. Vem cá, Eric, sobe aqui. Obrigado, pode sentar. Henrique, muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? Meu argentino favorito. Se é que existe isso, né? Mas é muito bom ter um jovem cheio da presença de Deus, queridos. E eu creio que essa noite nós seremos muito bem alimentados. Amém, queridos? Vocês estão com expectativa? Glória a Deus. A expectativa está mais ou menos. Vocês estão com expectativa? Pronto, ela melhorou um pouco. Glória a Deus. Então vamos receber, Eric, fica à vontade. Aqui é ungido esse microfone. O louvor está à sua disposição. Se quiser obrigado. Ministrar mais alguma coisa. Eu vou querer só. Glória a Deus. Vocês repitam um pouquinho da música, bem levezinho, e eu quero só o teclado. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite, tá? Muito bem recebido pelo pastor e sua esposa. Muito grato estar aqui com vocês. Muito feliz. Agradeço ao pastor Humberto, né? Que nos direcionou para cá, estar aqui com vocês hoje à noite. E eu creio que quem vai falar não sou eu. Amém? Não olhem para mim, olhem para a palavra. Porque a palavra de Deus disse que lâmpada, o que é que a lâmpada faz? Ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que vai iluminar e direcionar o seu caminho. Amém? Vamos só cantar um pouquinho, bem levezinho. Olha o que essa música está cantando. A tua presença, a sua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na sua presença. A presença de Deus. Na tua presença. Isso, na presença de Deus. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Isso. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim. Habita onde, gente? Você pode repetir? Que opera em mim. E se move aonde? Que se move em mim. Isso. Senhor Jesus. Pode ficar tocando aí. Queridos, você está preparado para receber o que Deus vai mandar hoje? Hoje a gente vai, eu creio que vai ser uma noite de ensino do melhor professor, o Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o reino dos céus. Talvez você já ouviu falar essa palavra reino de Deus. Reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é o governo dos céus. O reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de uma igreja, porque reino não é igreja. Reino não é religião. Reino é a presença, é o governo do Espírito Santo. A criação do universo, existe um pensamento de que quando Deus ele criou o universo, quando ele criou a terra, ele criou uma colônia. Eu quero que você preste bastante atenção nas palavras que eu vou falar aqui, porque o Espírito Santo falou muito comigo. A intenção, o objetivo último de Deus, o Criador, era de colonizar a terra com o céu e estabelecê-la como território visível neste mundo invisível.
Essa palavra colonizar quer dizer estabelecer colônia, migrar para um outro território. Então Deus, Ele olhou para a terra e disse: eu vou governar. Eu vou levar um pouco do que está aqui nos céus na terra, colonizando a terra com os princípios dos céus. O propósito de Deus, querido, era de restaurar. O que é essa palavra restaurar? Trazer de volta, colocar como estava tudo em ordem antes. E Deus, Ele queria isso, colocar de volta o que havia perdido: intimidade com o homem. Quem perdeu foi o homem. E o reino, o que é o reino? Do grego, essa palavra quer dizer basileia, que dá um entendimento da palavra domínio. Você pode repetir comigo? Domínio. Não, está fraco. Vamos lá. Domínio. O reino. E antes da gente falar sobre o reino de Deus, a gente vai entender um pouquinho o que é essa palavra reino, ok? A gente está estudando aqui reino de Deus e vamos falar um pouquinho sobre o reino, ok? Reino. Reino é a influência soberana de um rei que impacta um território governando. Isso é um reino. E o que é rei, Eric? Rei é a incorporação do reino, que representa a glória e natureza de extrema, suprema grandeza, soberania. O que é um território, Eric? Território é sobre o qual exerce o rei a sua autoridade. Então, reino é a atitude soberana de um rei que impacta um território através do governo. O rei, ele tem a sua glória e natureza suprema. Não existe na face da terra hoje alguém que é maior que o rei. Não existe. O Brasil é diferente porque tem repúblicas, é diferente. Mas um país onde executa e coopera a maestria de reinos, não existe. O rei é supremo, o rei é quem manda na parada, se eu posso dizer assim. O que é uma constituição, Eric? É uma aliança de um rei com os seus cidadãos. Eu não estou olhando para pessoas comuns. Eu estou olhando para pessoas que são cidadãos dos céus. Você não é daqui, meu irmão. Você não é um cidadão que mora em Olinda ou que mora em Recife. Ah, você veio da onde, meu irmão? Eu não sei fórmula, mas eu sei a inspiração, porque eu vim dos céus. Que é um reino. Lei constitui padrões principais estabelecidos pelo próprio rei. E nesse reino, os cidadãos, eles são privilegiados. Como assim, Eric? Um rei, ele se responsabiliza pela sua equipe, pelo seu time, pelas pessoas. Ou melhor, um rei, ele tem total responsabilidade pelos seus cidadãos. Sabe aqueles filmes da corte que vem todas aquelas roupas, aquele rei, e está todo mundo servindo? Fora desse ambiente, quem sustenta é o rei. E talvez eu esteja mexendo um pouquinho na sua cabeça. O que é que isso tem a ver com a Bíblia, né, Eric? Falando sobre reino, rei. O que é que isso tem a ver com a Bíblia, né? Tem tudo, meu irmão. Porque nosso rei, Jesus, ele nos instituiu com a lei dos céus nas nossas vidas. A gente vai aprender aqui na Bíblia. Amém? Mateus 6,33, ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de... Você pode repetir comigo, por gentileza? Buscai em primeiro lugar o... Ele está pedindo para a gente ir para um lugar de território.
Você não deve buscar outras coisas. Mas primeiro você deve buscar o reino. Eric, mas eu tenho um trabalho para fazer. Eu tenho escola, eu tenho família, eu tenho filhos. Está tudo bem. Mas primeiro existe um princípio. Buscai o reino de Deus. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas, não é para as pessoas, é para você. E o que é isso acrescentadas? Vai ser executada no seu devido tempo. E após essa queda do homem, eu gosto muito dessa passagem. Lá em Gênesis 1, ele fala que Deus deu ao homem o governo. E esse governo foi perdido por Adão. Estamos aprendendo sobre reino de Deus, estamos destrinchando sobre reinos, territórios, colônias. Porque existe uma natureza que opera dentro de nós. 2 Pedro 1,4 fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, eu pego junto com Deus. Porque Ele precisa de mim aqui, para que eu ajude outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas na antiga aliança, entre Gênesis até Mateus, existiam reis, profetas, sacerdotes. E essas categorias, como a Bíblia fala, eles já anunciavam: ei, vai vir um Messias que vai salvar a humanidade. O profeta Joel já dizia: ei, vai vir um que vai falar sobre o reino de Deus. Já estava sendo dito lá atrás que iria vir um reino para o povo. 1 João 2,15 fala que Jesus, ele vem com a visão do reino. E ele fala para os seus discípulos que vocês não são desse mundo e não amem as coisas mundanas. Uma coisa é você gostar e ter apreço. Outra coisa é você amar. E quando você ama, eu amo a minha esposa, por exemplo. Talvez você ame outras coisas e está tudo bem. Mas olha o que ele fala: vocês não são desse mundo. Qual é o teu amor verdadeiro? E se teu amor verdadeiro for menor do que a paixão do seu pai, você não pertence a ele. É o que ele está dizendo aqui. E isso eu estou incluído. Reino de Deus. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Não sei se você já viu aquele filme, As Crônicas de Nárnia. E a Bíblia fala para a gente reter o que é bom. Isso está incluído em tudo. Em conversas, em lugares, do que você vê, do que você se associa. E esse filme, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Esse filme, As Crônicas de Nárnia, se vocês não sabem, vou contextualizar bem rapidão aqui, tá? E é o seguinte: fala a história de crianças que elas vão para uma casa como se fosse tipo, vamos para Gravatar, vamos para aldeia, né? Aquela casa lá da avó, dos familiares. E quando eles chegam nessa casa, eles vão direto para um quarto. E neste quarto, eles não encontram nada, só tem um guarda-roupa. E veja que interessante. Nesse guarda-roupa, as crianças entram no guarda-roupa, fecham que estão se escondendo de outro, eles se escondem de algo exterior e ficam lá. E quando eles tocam atrás da parede do guarda-roupa, eles começam a entrar em um novo território. Eles saem do ambiente de campo e vão para um ambiente de neve. Oxi, o cara estava no campo agora e já está no ambiente de uma floresta de neve. Ambientes diferentes, reinos diferentes, visões diferentes, percepções diferentes. E o reino de Deus é assim. Quanto mais você se aproxima das coisas de Deus, mais você conhece do reino. Inspirações vão vir para a sua vida. Sabe, declarações. A gente vai ver isso aqui. Declaração das coisas como precisam ser feitas através da inspiração. O reino de Deus, querido, ele é perfeito. A inspiração profética, ela é tremenda. Porque você vê o que você não consegue. Essas crianças estavam vendo que elas não estavam enxergando. Ela, peraí, é isso mesmo? O que é que você está vendo no reino de Deus? Eu estou contextualizando, tá? Um exemplo. Lugar.
permanência e revelação. Naquele guarda-roupa, muita coisa mudou nessas crianças. E que tal a gente separar um momento, um lugar, para a gente ter a revelação de Deus e conhecer mais dele? Jesus, lá em Marcos 1,14, ele fala sobre o evangelho do reino de Deus. E ele fala: arrependam. Jesus, ele estava fazendo os milagres e ele fazia: ei, arrependam-se. É como se eu chegasse aqui na pracinha e: ei, arrependam-se. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo, cara. Jesus estava falando isso para as pessoas: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Próximo para mim, meu irmão, não é longe não, está aqui, está bem próximo de mim. Interessante que essa palavra de arrependimento, eu estava pesquisando, e ela tem duas instâncias. Da instância judaica, ela tem a tradução techuvá. E techuvá no judaico quer dizer literalmente retorno. Ou seja, Deus chama você para retornar à sua origem, mudando a sua mentalidade. Que mentalidade? Do reino de Deus. E do grego, metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade, de direção e sentido. Ou seja, Jesus, ele nos convida para a gente mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa rota, porque o reino de Deus está se aproximando para nós. Porque se o reino de Deus está chegando, está se aproximando, está vindo em direção a mim. Qual é a resposta que eu estou dando para uma percepção dos céus? Arrependam. Porque o governo dos céus chegou na terra. Nicodemos: e disse Jesus a este homem. Nicodemos, meu amigo, my friend. Eu acho que Jesus deve ter falado assim para ele, né? Nicodemos, cara, você conhece da minha palavra, você é líder religioso, você comanda aqui na sinagoga, cara, mas só tem um detalhe: você não está no reino, meu irmão. Aí Nicodemos: como é que é? Não, tem alguma coisa errada aí, Jesus. Eu estou fora do seu time. Aí Jesus: você não está no reino, cara. Tu quer dizer o quê? Que eu posso vir para a igreja todo domingo, toda semana, e não estar no reino de Deus? É. O reino de Deus. E ele fala: Jesus, me dá acesso aí. Eu quero entrar no reino. Aí ele fez: calma, mas vê, a única maneira de você entrar no reino é a mesma maneira pela qual você entrou na nação de Israel. Pelo seu nascimento. Nascendo do Espírito. Nascer do Espírito quer dizer nascer de novo. Então Jesus chega, anuncia que está chegando o Evangelho, está chegando o reino e diz: olha, techuvá, cara, metanoia, porque o reino, o governo chegou. Quando Jesus diz: vão e preguem, porque o reino está próximo, Jesus está se referindo ao governo do Espírito Santo dentro de nós. Mateus 6,9, ele fala que o Pai Nosso, né, muito conhecido, né, mundialmente. E ele fala: Pai Nosso que estás nos... Não, vamos lá. Pai Nosso que estás nos... Aí ele fala: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu... Ou seja, ele pede para que Deus, que você possa nos entregar todas as chaves dos céus para nós. Que venha o teu reino. Que venha a tua mentalidade, Pai. Que venha o teu governo. Que venha a tua percepção espiritual. Nos ensina. Que venha o teu reino, o teu governo. Que venha o teu domínio. Que venha a tua autoridade sobre as nossas vidas. Percebe se não é? Que venha o teu reino. Você, eu, nós,
não fazemos parte apenas de uma igreja. Nós fazemos parte de um grande corpo de Cristo chamado Reino de Deus. Amém? Eu amo essa parte aqui que eu anotei. A mensagem da Bíblia é sobre um rei, reino e a sua família real. Sabe aquele rei que a gente está falando aqui, destrinchando? Rei, corte, colônia, território. Um rei, ele tem uma família. Interessante que esse rei, ele nunca perde o trono. Já parou para pensar? Ele só perde quando ele morre e ele passa o cajado para outro. O filho ou a filha. Se for filho, é príncipe. Já recebe de tabela. Você, como filho, já recebeu de tabela. O que, Eric? O reino de Deus. O reino de Deus é seu governo sobre todas as coisas. Ele se assenta em seu trono como rei. O céu é a nossa pátria, é a nossa bandeira. Será que você defende tanto os céus como você defende o seu time de futebol? Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que... Eu acho que a gente podia abrir um parênteses aqui. Pensa comigo. Os que creem que são introduzidos no reino. A mensagem de Jesus foi a mensagem do reino. Quando você busca um reino, você também está buscando e encontrará a provisão do rei para cada necessidade sua. O reino ele precisa ser estudado, compreendido e experimentado. Não adianta eu passar aqui tempo falando e você não provar do Espírito Santo, do governo sobre na sua vida. Porque a ignorância, ela é muito grande e ela pode lhe paralisar quando você decide não querer aprender. Base bíblica para isso, Oséias 4:6. O meu povo, ou a igreja que está em casa caiada, que não decide querer aprender da palavra, está fadada ao fracasso. Ou você que mora em casa caiada, que não quer escutar as instruções sobre o reino, que não quer escutar as instruções do seu pastor, que não quer escutar as instruções sobre a minha palavra, vamos cair. O reino de Deus é seu governo sobre todas as coisas. Ei, não é o meu nem o seu. É o governo dele sobre mim e a sua vida. Então o rei, ele tem uma influência total. O rei é o tampa, né? Um rei, eu estou explicando as características do reino especificamente. Então o rei, ele tem autoridade, ele é soberano, ele não divide o poder dele com ninguém, e ninguém vota contra ou a favor. Vê? O reino de Deus o reino de Deus nos ensina, Pai, mais sobre o teu reino, Deus. Não queremos apenas letra, não queremos apenas buscar, Pai, entender, mas queremos ser a revelação, Pai. Queremos que nossas vidas sejam mudadas, transformadas, Pai. Oh, Pai, pelo teu reino, Senhor, não pela religião. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe o código de conduta que a gente viu agora há pouco? A Bíblia é o código de conduta de todo cidadão dos céus. Tá, vamos entrar agora em cidadania. Você pode ter ido no aeroporto alguma vez. Cadê seu passaporte? Cadê sua identidade? Você, como cidadão, tem identidade. Identidade dos céus.
Por quê? Porque eu tenho identidade. Eu tenho o DNA de Deus na minha vida. Porque eu faço parte de um reino. Sabe o embaixador que representa o governo de uma nação, de um país em outra? Cara, tem toda a autoridade por ali. Ele tem respeito, ele tem acesso. Você tem acesso ao reino de Deus. Acho que não tem não, Eric. Tem. E te digo mais, Deus ainda diz, eu vou te dar a chave, vice. Através do poder da sua cidadania, você pode reivindicar privilégios e promessas constitucionais. Vê que interessante. Salmos 2:8. Igreja Casa Caiada, pede-me, e eu vou te dar as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. O que é que você tem pedido a Deus? Você tem um reino dentro de você. Você tem um reino dentro de você. O que é que você está pedindo a Deus? O que é que você está pedindo? É muito grande, grande na sua cabeça, mas para Deus é pequenininho. Reis não tem religião. Reis, ele tem reinos, territórios, posse. E você é co-participante com ele. Jesus não veio apenas estabelecer uma mensagem de reconciliação. Ele veio estabelecer uma posição avançada do reino para você. Gênesis 1:26. Tenha ele domínio. Essa palavra usada no original em hebraico quer dizer malakak. E Deus olha para Adão e faz: ei Adão, eu sou o rei dos céus e você é o rei da terra. Vou explicar direitinho. Antes de Adão pecar, naquele período de Gênesis, ele fala que Deus ele deu domínio para Adão. Ele tinha acesso a tudo, ele tinha o governo. E era. Tinha total o que ele queria. Adão ele tinha governo. Ele comandava tudo. Deus disse: você tem domínio, governo. Domínio é um governo inteiro. Toda a responsabilidade de governar toda a colônia a favor de um reino. Talvez essas palavras sejam um pouquinho novas para alguns, mas essas palavras estão entrando em cada coração aqui, trazendo revelação. Eu sei disso. Porque o Evangelho não é apenas palavras. O Evangelho de Deus é o poder de Deus em operação. Vamos falar sobre chaves. O que é que uma chave faz? Ela pode abrir, pode fechar. Efésios 2 fala que quando você se torna um cidadão, a sua cidadania é registrada nos céus. Você passa a ter privilégios, direitos e deveres, como todo cidadão. E Deus fala para a gente em Mateus 16:19, olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar, será desligado. As leis de Deus são as chaves para o seu reino. Agora vamos falar de Jesus, que é o melhor. Jesus ele veio à terra para colocar os seus moradores de volta na rota correta, trazendo o seu reino para cumprir todas as previsões e prenúncios que haviam feito desde a época de Adão. Então Jesus pede para a gente buscar o reino, a base bíblica, Mateus 6:36. O reino não é desse mundo, João 18:36.
é necessário que você pregue o reino de Deus. Lucas 4:42. E as chaves do reino nos serão dadas. A mídia consegue projetar aqui o versículo? Mídia, por favor. Lucas 16:16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. João 18:36. E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Mateus 6:33. Por favor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas que vocês têm para fazer, fica tranquilo, vai ser executada. Lucas 4:42. Próximo, por favor. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do... Você apenas não vai falar de Cristo, ou das promessas, ou das bênçãos, que isso é até lícito. Mas olha que esse versículo nos chama a atenção. Anuncie o evangelho do reino de Deus, meu irmão. Não é o que está na sua cabeça. É o que a palavra de Deus diz para a gente anunciar o evangelho das boas novas. Do Cristo que liberta. Da palavra que liberta. A palavra. Mateus 4:23, por favor. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando as sinagogas dele, pregando as boas novas do reino. Então Jesus, ele estava andando pela Galileia, ensinando o evangelho nas sinagogas, ele estava pregando as boas novas do reino. Como Jesus falava sobre o reino, presta atenção. No princípio de tudo, o Pai havia dito: façamos um homem à nossa própria imagem, e tenha ele, o homem, domínio sobre a terra. E nunca mudou de ideia. Deus criou você, eu, para ser um ser humano, para ter domínio sobre a terra, dirigido pela vontade dele. Paulo, na sua carta em Filipenses, Filipenses fala que a nossa cidadania está nos céus. Abre, por favor, Filipenses 3:20. Achei isso aí. Glória a Deus. Pois a nossa pátria está onde? Está aqui na terra, não? O que é que a Bíblia diz? Nos céus. O que é a nossa pátria? É o nosso selo, a nossa identidade. Você pode viajar para outro país. Cara, não, eu sou brasileiro. Não, você é africano. Não, eu sou do Brasil. A minha pátria é brasileira. E ele diz: olha, eu pregando evangelhos, a minha pátria é os céus. O evangelho é do reino de Deus, é simples, gente. A gente só precisa entender como ele se move, como ele é executado, como ele é ensinado para a gente. Paulo estava, isso aqui, vê que interessante. Paulo estava tão decidido a falar sobre o reino, que certa vez ele suspendeu as suas viagens por 2 anos, naquela época de Éfeso, só para falar sobre o reino. Gênesis 1:26, precisamos entender, a aprender sobre o reino, e precisamos nos tornar cidadãos dos céus, o mais rápido que pudermos. Jesus veio para trazer sabedoria divina. Ele veio para restaurar o governo de Deus. Preste atenção. Quando Adão pecou, ele perdeu o que ele tinha de mais precioso: o governo dos céus. Que história é essa, Eric? Vá para a Bíblia. Domínio, governo, ele foi expulso dos céus. Ele foi expulso dos céus. Ele perdeu o governo. Aí veio os profetas, que a gente falou no início, né? Já vinha anunciando que iria vir um para resgatar, salvar, e queria vir falar a mensagem do reino. Jesus vem, rei,
reino e família. Jesus vem, ensina sobre o reino e diz: ei, homem, o governo para você. Você perdeu o governo, toma de volta. O Espírito Santo que você não conhecia, você vai conhecer. A intimidade que você perdeu, através do governo você vai ter. Governo do Espírito Santo. O governo de Deus é a ação, o governo do Espírito Santo na sua vida. Então Jesus veio para restaurar o governo de Deus. Isso está lá em Isaías 9, 6 a 7. Isaías 9 a 7. Pois um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus. Interessante, né? O governo está sobre os ombros de Deus, de Jesus. Ele está trazendo um governo de aumento. Você consegue colocar na NVI, por favor? NVI é a nova versão da Bíblia, né? Que a gente tem algumas versões. A gente estuda alguns versículos para tentar entender. Porque o menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro. Glória a Deus. Então ele veio para restaurar o homem, trazendo o governo. Ele traz de volta as leis desse governo. Ele traz os valores dos céus. E ele traz a cidadania para você. Interessante, né? O motivo dos profetas do Antigo Testamento, em uma das passagens, os profetas do Antigo Testamento têm lhe dito que eu voltaria, e agora eu vim, gente. O motivo pelo qual eu vim foi para trazer o país de volta, e esse país se chama o Reino dos Céus. Interessante que a Bíblia fala que a gente iria ser perseguido, né? Não é? A gente vai falhar com você, tem gente que vai lhe apunhalar por detrás, que vai lhe machucar, não é? Mas está tudo bem. Aí o que é que você faz? Segue sua vida e diz: ei, eu tenho um governo, ó, que me acompanha nos meus ombros, no meu caminhar, porque eu tenho a herança de Cristo. Pessoas podem falhar com vocês, mas fica tranquilo, você é um cidadão dos céus. Sobre você existe uma autoridade e um governo que é maior sobre qualquer coisa. 1 João 4,4 fala que maior é o Espírito que habita em você do que o que está no mundo. Eu separei aqui, eu fiz uma pesquisa e bem interessante sobre o caminho de Emaús. E se você for lá na Bíblia, depois pode pesquisar, fala que existiam alguns amigos, 2 amigos, que eles estavam indo a caminho de Emaús, de Jerusalém até Emaús. E Emaús quer dizer terras tranquilas, algo quente, talvez fosse tomar um banho lá, na água quente, uma região calorosa. E em média, alguns historiadores dizem que é em torno de 12 quilômetros mais ou menos. E eu fiz um cálculo, daqui até o Derbe são 12,5 quilômetros. Aí imagine 2 pessoas conversando, 2 amigos, até o Derbe andando. Eles estavam andando. Aí Jesus chega para ele assim no meio e aí, cara, beleza, tranquilo? E foi conversando com eles. Quer dizer o que, Eric? Vê que revelação. Na sua jornada no seu trabalho, nos seus afazeres, na sua casa, você vai fazer suas coisas normais no seu dia a dia. Mas Jesus, ele se apresenta para a gente da maneira mais inusitada. Será que a gente está percebendo o trabalhar de Deus? Porque eu queria que fosse assim. Querido, o trabalhar de Deus é bem melhor e maior que o seu. Então os 2 estavam conversando sobre os milagres, sobre as coisas que aconteciam naquela região. Jesus se apresenta para ele no caminho. E o melhor, eles não perceberam que era Jesus, pô. É sério.
Aí quando lá no entardecer, quando Jesus acaba, deviam ter comido, conversado, ele fez: pessoal, é hora de partir, preciso ir. Aí ele faz: mas você já vai, está tão bom aqui. A Bíblia fala que a visão dele foi transformada, porque ele teve contato com Jesus e ele reconheceu a presença. O que é que isso pode nos ensinar sobre o reino dos céus? O reino dos céus está tão próximo, meu irmão, de mim e você, que a gente precisa se aproximar, dar um passo de fé. Porque eu vou dizer para você, quanto mais você se aproxima do reino, mais a sua visão ela é limpa. As suas escamas de religiosidade elas vão caindo. As suas escamas de altivez, de preconceito, de arrogância vai caindo. E você olha para Jesus e faz: mestre, me ensina. Eles não reconheceram o mestre. Eles não reconheceram Jesus. A caminho de Emaús, o reino dele estava ali e eles não perceberam. Por quê? Porque não olharam com os olhos proféticos. O olhar profético vai você olhar para as circunstâncias, vai você olhar para as coisas, você vai querer gritar e querer dizer algo e: Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para me dizer sobre isso? O Espírito profético vai te ensinar a discernir, a entender e a compreender sobre o movimento do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. É necessário, querido, que a gente assuma uma posição de cidadão do reino dos céus, para identificar, para exercer autoridade e para transformar a atmosfera do lado de fora. E é possível? Claro. Marcos 11, 23. Tudo é possível ao que crê. Eric, mas eu estou tão fraco, eu não consigo enxergar, eu não consigo sentir. Não precisa sentir, você só precisa fazer isso aqui, dá um passo de fé. Porque Jesus, ele é um gentleman, ele é educado. Quem abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer morada. Quem abrir a porta do seu coração, o reino de Deus vai entrar para não sair mais. Quem decidir abrir a chave do reino dos céus, o governo vai habitar nele. Quando você identifica a visão do reino de Deus, você tem acesso. Quando você exerce a sua autoridade como embaixador de Cristo, através da sua influência. O que é que o embaixador faz? Ele representa o governo em outra nação. Aí você vai fazer uma viagem daqui para São Paulo. Chega lá, você é não de Recife? Sou de Recife. O que é que está na sua vida? Será que as pessoas conseguem enxergar? Não. Essa pessoa, essa mulher, eu acho que ela é de outro planeta. Mas tem uma coisa aí diferente que não sei explicar. É uma áurea, né? Algo meio... O reino de Deus, meu irmão, ele é forte. É um reino inabalável, que te protege, que onde você vai representante. Vou dar um exemplo. Aqueles filmes de guerra. Não de guerra não, época medieval, né? Aí um rei quer falar com outro rei, o que é que ele faz? Chama um soldado, ou um representante, eu acho que esse deve ser um embaixador, né? Um representante. Aí ele pega o cavalo e vai até outro rei, chega e... Aí as portas se abrem para a pessoa entrar. Quais são as portas que você quer abrir e você não está conseguindo? Qual é a porta que você quer abrir e você não consegue? Será que você tem noção do reino que você faz parte e existe uma autoridade dos céus que opera sobre a sua vida? Ah, mas eu não consigo. Besteira da sua cabeça. Porque a Bíblia fala lá, diga ao fraco eu sou. Então se você está fraco, meu irmão, tem remédio para você, a palavra. A Bíblia fala que a palavra do Senhor é um bom remédio. Até
até para um rosto triste tem remédio. Então você pode abrir portas. Você pode o que você não consegue. Mas não é porque você é bonitinho, que você deu chapinha no seu cabelo, que você pintou, que você está fortinho, que você... Não, meu irmão. Não é nada disso que Deus fala. Ele fala, deixa o vá. Arrependam-se, porque o reino está próximo. Deixa o vá, arrependimento, gente. Vocês são muito abastecidos por essa igreja. Tem um casal pastoral abençoado. Honre eles. Se submetam à liderança deles. Porque existe uma autoridade sobre a vida deles. Érica, mas eu não acho assim não. Se submeta à palavra. A gente sabe que os princípios de Deus, eles são inegociáveis. O reino de Deus não se negocia. O que se negocia é religião. Mas o reino não se negocia. A sua autoridade você não pode negociar. Você exerce, meu irmão. Amém, querido? E para encerrar, eu quero só fazer um convite para você, se me permitir. A gente está falando sobre reino, sobre autoridade. Só um pouquinho, aumenta um pouquinho baixo. E esse reino, Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, você não está no time do reino. Ele ia para os cultos, ia para a sinagoga. E ele não conhecia o reino. Érica, mas a minha vida está toda troncha. Não tem problema não. Érica, eu fumo. Não tem problema não. Érica, eu me prostituo. Não tem problema não. Não, eu que não tenho roupa. Vai pelo menos do jeito que tá, cara. De bermuda, de chinelo, não interessa. Existe um reino que você precisa conhecer. Não porque a igreja... Cara, existe um reino que você precisa conhecer. Um reino inabalável. Inspirações vêm para você. O reino superior. Reis exercendo autoridade como filhos. A gente aprende muito isso no Rema, na escola de ministros. Qual a autoridade que você está exercendo aqui na terra? Eu acho que eu não posso. Então realmente, se você acha, vai ficar com esse seu achismo. Porque a Bíblia fala que você vai colher do que você está falando. Que tal você falar a linguagem do reino? Ei, eu posso todas as coisas. Ei, eu sou curado. Ei, eu vou conseguir. As minhas contas estão pagas. Maior quem opera em mim. Eu estou triste, mas eu sou alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. Não sei como fazer, mas o reino está dentro de mim. O Senhor diz, avance, e eu avanço. Eu não sei como fazer, mas o reino faz. Olha, a ótica do reino é essa. Visão do reino, cara. A visão do reino é clara. Quanto mais você souber sobre o reino dos céus, mais você vai levantar pessoas. Mais do que a religião, se eu posso dizer. Fomos chamados para nos tornar imigrantes de um reino. O propósito de Deus era estabelecer um reino dos filhos e não súditos. E esse súdito quer dizer pessoas que estão sujeitas a leis, que nunca são consideradas da mesma realeza. Você é filho. Érica, mas eu não sou filho, eu nunca fiz isso. Vem para cá, para o time de Deus, pô. Vem para esse reino. Eu não estou te convidando para uma religião. Religião é muito limitada. Porque a gente viu aqui através dos versículos que Jesus sempre dizia: o reino, cara, o reino. Nicodemos, você fala muito de coisas boas, do evangelho, mas você precisa nascer de novo. Para você conhecer do reino de Deus, você precisa nascer de novo. E você vem como está. Do jeito que você está, meu irmão. É chegado o reino. É chegado o reino. É chegado o reino. Precisamos ter a consciência que nós somos filhos de Deus, mas nós somos cidadãos dos céus, que nós pertencemos a um reino, que nós exercemos um
governo. O governo não é nos céus não, pô. Você sabia que o céu não é de posse sua? É não, Eric. Está na Bíblia. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para o homem governar. É aqui, meu irmão. É aqui que você precisa ser próspero, para ajudar pessoas, para levantar pessoas, para liderar com a sua inspiração do reino, para liderar com a visão do reino dos céus, não da religião, porque se for para a religião a gente vai quebrar a cara, como faziam antigos fariseus, o pessoal tudo lá de Jerusalém, e Jesus via, não cara, não é isso não, o reino é assim, o reino é dessa maneira. Existe alguém que quer conhecer esse reino de Deus? Existe alguém que quer conhecer esse reino, que quer mudar de vida, que eu quero experimentar, eu quero ser salvo? Não é religião, gente, é experiência com o Espírito Santo. Jesus disse, Nicodemo, você não vai ver o reino de Deus nunca, porque você tem que nascer de novo, cara. Você não está no reino, você precisa nascer, para que as inspirações e revelações sejam entregues para você. Existe alguém que quer mudar de vida, que quer conhecer esse reino, que quer ir para a família de Deus, reinos, rei e família real, governo, autoridade. A gente quer orar por você, meu irmão. Se você nunca fez isso, fica tranquilo. A gente é a igreja, a gente está aqui para se amar, para te ajudar, porque muitos já conhecem o reino. Mas você precisa disso. Você precisa disso. Conhecer o reino. Conhecer o reino. E só quero encerrar isso. Você tem as chaves do reino. Você tem as chaves do reino. Por que, Eric? Porque a palavra de Deus, elas são leis que todo cidadão ele tem. As leis, elas precisam ser cumpridas. Você como cidadão, você tem o direito de executar essas leis. Mas quando você tem um governo, você é aqui, ó, executa com uma mentalidade de rei, uma mentalidade de filho. Amém, querido? Eu quero agradecer mais uma vez o pastor, família, muito grato por esse momento. Quero encerrar com esse momento, agradecendo mesmo a oportunidade de falar um pouco desse evangelho do reino. O que a gente aprendeu aqui foi reino de Deus. Espero que possa ter acrescentado na sua vida, meu irmão. Você possa ter essa mentalidade renovada, o techuvá, a metanoia voltada para o reino, não limitando-se nas coisas terrenas. Mas é necessário voltar para a decisão de mudança. É necessário conhecer mais desse reino, para que as inspirações dos céus você consiga entender. Senhor, Eric, eu já faço parte do reino. E aí? Fica tranquilo. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais a revelação vai chegar. A caminho de Emaús. Quanto mais você se aproxima, mais a revelação vai destrinchar para você. Amém? Que você possa ser abençoado na prática dessa palavra que muda, transforma e liberta em nome de Jesus. Muito obrigado.